Graça e paz, irmãos e irmãs, nesta manhã tão festiva para nós, cristãos e cristãs, em que celebramos a ressurreição de Cristo, somos convidados e convidadas a refletirmos acerca da palavra de Deus, que nos revela um pouco de como foi esta manhã tão maravilhosa, especialmente para aquelas mulheres que se achegam ao túmulo para celebrar. Em Mateus 28, do versículo 1 ao versículo 10, nessa versão a mensagem, diz assim: depois do sábado, assim que brilhou a primeira luz da nova semana, Maria Madalena e outra Maria foram visitar a tumba. De repente, a terra tremeu, debaixo dos pés das duas mulheres. Nesse momento, um anjo de Deus desceu do céu e foi ao encontro delas. Ele rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Raios de luz emanavam dele. Suas roupas eram brancas como a neve e brilhavam. Os guardas da tumba estavam tão aterrorizados que não conseguiam se mover. O anjo disse às mulheres: não há o que temer. Sei que vocês estão procurando Jesus, aquele que foi crucificado. Ele não está mais aqui. Já ressuscitou, como tinha dito. Venham e vejam onde ele foi posto. Agora corram e contem aos discípulos dele. Ele ressuscitou dos mortos. Ele está indo à frente de vocês para a Galileia. Vocês o verão lá. Essa é a mensagem. As mulheres maravilhadas e eufóricas não perderam tempo. Correram para contar a novidade aos discípulos. No caminho, Jesus as encontrou. Paz seja com vocês, ele disse. Elas se ajoelharam, abraçaram seus pés e o adoraram. Jesus disse: calma, vocês estão me segurando aqui, temendo pela vida de vocês. Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que eles devem ir para a Galileia, pois vou me encontrar com vocês lá. Que nós possamos também nesta manhã não temer e nos alegrarmos no Senhor. Por isso, juntos e juntas, celebremos ao nosso Deus. Que celebração é esta? O que estamos comemorando? Estamos comemorando a Páscoa, a maior de todas as festas cristãs. O que significa Páscoa? A palavra Páscoa, ela significa passagem, e em grego significa paixão. Por que comemoramos a passagem e a paixão? Há 4.000 anos, o povo hebreu, ou seja, os judeus, sofreram muito escravizado no Egito, conforme o livro de Êxodo na Bíblia. Na época em que os hebreus foram levados para o Egito cativos, o governador era o faraó, e ele era mau, escravizou os hebreus e até mandou matar os bebês. Mas Deus os libertou através de Moisés. Um anjo passou sobre as casas dos hebreus
os libertando da morte e os conduziu para atravessar o mar e o deserto e os levou em direção a uma terra que Deus prometeu aos seus pais. E assim, todos os anos, o povo de Deus passou a celebrar a festa da Páscoa. E foi justamente durante esse período dos preparativos para celebrar a festa da Páscoa que Jesus foi entregue, foi julgado e condenado à morte de cruz, sem ter culpa nenhuma. Mas Jesus entregou a sua vida, morreu naquela cruz para nos salvar, para nos dar grande libertação. Mas Jesus não ficou morto naquela cruz, não ficou morto naquele sepulcro. Ao terceiro dia, 3 dias depois da sua morte na cruz, Deus o ressuscitou e Jesus está vivo. E porque Ele está vivo, porque Ele ressuscitou, porque nós temos vida por meio dEle, que hoje nós celebramos com alegria esta grande ressurreição, este grande feito do Senhor. Também trazemos à memória, como povo de Deus, o que Jesus fez por nós naquela cruz, prova do grande amor de Deus por nós. Por isso nós o adoramos, por isso nós celebramos, por isso nós bendizemos o nome de Jesus, nome pelo qual somos salvos. Adoremos ao nosso Deus, adoremos a Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai de amor, Deus da vida, de toda esperança, de toda consolação, que por causa do Teu grande amor enviou o Seu Filho unigênito para dar a vida dEle por nós, para morrer naquela cruz por nós. Nós te adoramos, Deus, por este grande amor. Te bendizemos e te louvamos. Obrigado, Senhor, por tão grande amor revelado por nós. Adoramos a Ti, Jesus, por este sacrifício que Tu fizeste por nós, por ter dado a Sua vida, entregado a Sua vida, para nos trazer grande libertação, grande salvação. Por isso, neste dia, como igreja, como povo do Senhor, nós queremos Te adorar, Te bendizer e Te agradecer, Te exaltar, cantar, ó Deus, com os nossos lábios e com o nosso coração, nos alegrando, porque Jesus ressuscitou, Ele está vivo, e porque o Senhor o ressuscitou, o Senhor também há de nos ressuscitar. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé. Louvado seja o Senhor, engrandecido seja o Teu nome, Jesus. Te adoramos. Amém e amém. Salvação de graça.
em meio à festa, à alegria, à celebração, nós temos uma triste constatação. Nós somos pecadores, nós pecamos, deixamos de fazer a vontade de Deus e muitas vezes entristecemos o Senhor. Eu convido vocês a abrirmos nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo de número 14, nós vamos ler o versículo 11. E o versículo 11 de Êxodo 14 diz assim: disseram a Moisés, será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Nós vemos que antes da passagem para a libertação, o momento em que o povo atravessa o Mar Vermelho, no deserto, houve uma murmuração contra Moisés. Mas, na verdade, a murmuração era contra o próprio Deus, porque o projeto de libertação, o projeto de salvação foi de Deus. Moisés foi instrumento nas mãos de Deus. Muitas vezes, para seguir o caminho da liberdade, é necessário que nós sejamos capazes de confiar plenamente no Senhor, de crer em Deus, mesmo diante de toda e qualquer circunstância. E muitas vezes nós nos vemos como o povo, reclamando, murmurando, dizendo não tem outra saída, por que você nos trouxe até aqui? Que o Senhor perdoe a nossa reclamação, que o Senhor perdoe a nossa murmuração, mas acima de tudo que nós possamos aprender a confiar em Deus, confiar na sua palavra e principalmente dependermos do seu amor. Eu convido você a um tempo de oração silenciosa, colocando as nossas vidas diante do Senhor. Oremos. Pai de amor, Pai de graça, nós queremos confessar diante da Tua presença que muitas vezes nós agimos como o povo. Quando nós lemos na Tua palavra, nós até nos revoltamos, mas que povo ingrato! Eles estão murmurando, eles estão reclamando de Moisés e de Deus que queria a libertação do seu povo. Mas muitas vezes nós nos vemos também reclamando e murmurando. Nós reclamamos, Senhor, porque o nosso problema continua diante de nós. Nós reclamamos, Senhor, porque muitas vezes os problemas não somem num passe de mágica. E nós gostaríamos que eles sumissem num passe de mágica. Nós gostaríamos que quando terminasse a nossa oração, tu já estivesses com uma resposta diante de nós. Perdoa-nos, ó Pai, perdoa-nos pela nossa impaciência e muitas vezes nós erramos exatamente por causa da nossa impaciência e nos vemos murmurando e reclamando. Tem misericórdia de nós, Senhor, e ajuda-nos a caminhar numa confiança e numa dependência de Ti, do Teu amor e da Tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E a nossa palavra de esperança está lá no capítulo 15 de Êxodo, os versos 20 e 21. É um cântico de Miriam. E ela diz assim: a profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu
cavaleiro, que nós possamos louvar ao Senhor, que nós possamos engrandecer o nome do Senhor, porque o Senhor nos dá a vitória. Amém? E a paixão, o que significa? A Páscoa havia se tornado uma grande festa, que os judeus celebravam todos os anos com todo o povo. Os judeus viajavam para Jerusalém para a celebração. Foi durante a festa da Páscoa que, no ano 30, Jesus foi morto pelo pecado de toda a humanidade. Mas a morte não prevaleceu, porque ele ressuscitou. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Todos que creem em Jesus passaram da morte para a vida. Jesus, por amor, se entregou para nos livrar da morte. Como Moisés, Jesus venceu. O seu amor foi mais forte que o poder da morte. Ele venceu, manifestando sua paixão por toda a humanidade. Saúdo os irmãos e as irmãs com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento que precede os cânticos de louvor, nós estaremos lendo o texto que encontra-se no Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 16. Diz assim o texto: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a palavra de Deus para nós, povo de Deus. E nesse momento nós estaremos louvando e engrandecendo o nome de Deus com cânticos de louvor e comemorando a ressurreição de teu Filho Jesus Cristo. Fugiu com emblema de vergonha e dor, mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, levarei
com Deus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e Cristo vem me buscar e com Ele uma parte da glória se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar, é por uma coroa trocar, é por uma coroa trocar. Bom dia, o Jesus ressuscitou. Ué! Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Celebrai, celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o meu Senhor. Aê! Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Vamos continuar louvando ao Senhor. Quem é esse? Quem é esse que sobe um monte carregando uma cruz? Que olhar é
me amou até o fim. Eu me vi em teus olhos, eu me vi em teus olhos, quando olhaste lá da cruz pra mim. Eu me vi em teus olhos, eu me vi em teus olhos, quando olhaste lá da cruz pra mim. Quem é esse? Quem é esse que sobe um monte carregando uma cruz? Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos. Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Uma feliz Páscoa para você. Hoje, com alegria, nós estamos reunidos juntamente com a participação das crianças, dos jovens, dos juvenis de nossa igreja e com alegria celebrar juntos a Páscoa. A maior festa do cristianismo é a ressurreição de Jesus. Então, com alegria, eu quero te convidar a acompanhar a leitura daquele dia em que as mulheres, as discípulas de Jesus, foram ao sepulcro e foram surpreendidas ao encontrar no sepulcro não o corpo de Jesus, mas encontrar um anjo que vai dizer a elas que ele já não estava mais lá. Vamos ler o texto de Evangelho de Lucas, no capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 9. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Esse é o texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 1 ao 9. Eram elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Joana, as mulheres que foram ao sepulcro de Jesus. Muito bem, o título da nossa palavra para a Páscoa é Páscoa é Esperança. Aprendemos na liturgia até aqui que Páscoa é passagem e paixão. Eu queria focar dentro da temática da Páscoa, que é esperança, também essas 2 palavras que explicam a Páscoa. Primeiro, Páscoa é passagem. Passagem que ocorreu na história
do povo hebreu quando estava cativo lá no Egito. Texto que se encontra lá no livro de Êxodo, quando o povo de Israel passou a ser oprimido, passou a ser escravizado, e Deus então vai levantar Moisés, que vai ser o grande líder para conduzir a nação que se formou dentro do Egito, que era o povo hebreu, que no futuro chamaria Israel, né? Deus iria libertar aquele povo para se tornar uma nação, que era a nação de Israel. Então, a passagem de povo oprimido para povo livre é a Páscoa. A passagem. Então, eu ainda poderia dizer que a Páscoa é a passagem da escravidão para a liberdade. A Páscoa é a passagem dos dias difíceis do deserto que eles tiveram que enfrentar rumo à terra prometida. Páscoa é a passagem também do anjo sobre as casas no Egito, onde estavam morando tanto o povo opressor como o povo oprimido. O anjo de Deus foi enviado para executar um juízo e passou sobre as casas do Egito. É a passagem deste anjo sobre a terra do Egito. Tudo ocorreu conforme Deus havia anunciado para Moisés. Sempre Deus anunciando a Moisés e ele proclamando para o faraó e para o povo de Israel. A palavra de Deus sempre se cumpre. Diz em outro contexto que a palavra de Deus jamais volta vazia sem que cumpra o que lhe apraz, o que Deus quer que seja feito. Páscoa é a passagem para a terra prometida em meio à impaciência, à fome, à sede, ao calor do deserto, em meio às ameaças de muitos povos inimigos, em meio às rebeliões tanto internas, como também em meio às perseguições que ocorreram durante a jornada no deserto. Esta passagem, esta Páscoa dos judeus que tiveram que enfrentar todas essas adversidades, estas adversidades não puderam prevalecer contra Deus, que estava no comando dessa história. Não pôde prevalecer todas aquelas dificuldades, porque Deus estava determinado a cumprir a sua promessa, a sua palavra, e salvar aquele povo que iria se tornar uma grande nação, dando a eles a terra prometida aos pais, que prometeu Abraão, Isaque e Jacó. Então Deus estava conduzindo aquele povo uma passagem pelo deserto para cumprir as suas promessas, a sua palavra. Páscoa é, apesar de todas as falhas que o povo teve no deserto, quando você lê a história, as crianças se não aprenderam, vão aprender sobre a história da passagem do povo hebreu no deserto. Apesar de todas as falhas que ocorreram, com a incredulidade, apesar das falhas até dos líderes como Moisés, Arão, Miriam, Josué, apesar de todas as dificuldades, apesar do tempo decorrido, que foram 40 anos no deserto, essa passagem não foi assim rápida, apesar de tudo isso. Deus ensinou a humanidade, Deus nos ensina nesta história de que Páscoa é esperança do Deus que ama, zela por sua palavra e quer cumprir as suas promessas, sempre preservando a vida. Páscoa é a esperança da vida. Mas Páscoa também é paixão, como nós falamos. Paixão do Deus que, conforme o Evangelho de João 3,16, do Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, único gerado por Ele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Deus que ama a vida. Paixão. Paixão que vem ao encontro do clamor do povo que a Ele clama. Páscoa é paixão
que se explica nas palavras do apóstolo Paulo, que foi alcançado por este amor, por essa paixão de Deus, quando ele ensina a respeito desse amor, dizendo que o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Esta é a paixão do Deus que envolveu o coração de Paulo, que envolve o coração de todo homem e mulher que ama o Senhor. Páscoa é uma paixão que perdoa. É a paixão que busca reconciliação. Páscoa é a paixão que foi expressa por Deus encarnada em Jesus Cristo, seu Filho. Paixão essa que sentiu dor, cansaço, a indignação, sede, sentiu as limitações que nós temos como ser humano. Deus absorveu, tomou sobre si os nossos pecados, tomou sobre si as nossas limitações. Esta paixão de um Deus que chegou até a se render à violência humana, a ponto de morrer por amor. Essa é a paixão. Paixão do Deus que se expressou com palavras escritas, com palavras faladas, com sonhos através dos seus profetas. Paixão do Deus que se comunica conosco, que se comunica com o ser humano. Paixão do Deus que foi incompreendido por uns, mas compreendido e acolhido por outros, de geração em geração. Paixão do Deus que comunica amor. E neste amor tem o poder da ressurreição. Paixão do Deus que ama o pecador. Paixão do Deus que está com seu povo nas adversidades deste mundo, por mais difíceis que elas sejam. Quem não se lembra das palavras de Davi? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esta paixão é eterna. Ela não começou com Jesus, ela está eternamente presente no coração de Deus. Presente no Deus que é eterno e que se manifestou na sua plenitude em Jesus para o ser humano. Paixão que deixou a cruz vazia e a sepultura vazia, porque lá não era o lugar de Deus revelado em Jesus Cristo, como ele tinha anunciado que venceria. Paixão é expressa por Deus em Cristo Jesus através dessa comunicação da sua palavra constante aos discípulos e discípulas. As mulheres naquela manhã não se lembraram do que Jesus havia dito. E é importante que nós guardemos no nosso coração as palavras que Jesus deixou. Quero me lembrar daquele dia da ressurreição de Lázaro, quando Jesus disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Crês tu nisto? Meu querido irmão, minha querida irmã, que nesta Páscoa, nesses dias de incertezas que nós estamos vivendo, de lágrimas de muitas pessoas, de dúvidas, de deserto, de desafios aos nossos limites, de muitos conflitos de toda ordem, que nesses dias de pandemia que nós estamos tendo que enfrentar, que já vai para mais de um ano e meio, a Páscoa possa trazer à nossa memória o que pode nos dar esperança, como disse o profeta Jeremias. Pois Deus veio ao nosso encontro, ao encontro do nosso clamor, veio através de Jesus Cristo e Ele está conosco até a consumação dos séculos, enquanto atravessamos os desafios desse deserto. Páscoa é passagem, Páscoa é paixão, Páscoa nos traz a esperança. Tudo vai passar, o amor prevalecerá.
Que Deus te abençoe, te guarde, pois a palavra, tudo neste mundo vai passar, mas a palavra de Deus jamais passará. Feliz Páscoa para você, seus familiares. Amém. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Tudo bem? Eu sou o Pedro, eu vou ler o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 14 a 18. Finalmente ele se manifestou aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não haviam dado crédito aos que tinham visto, o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Esses são os sinais que acompanharão os que tiverem crido em meu nome. Expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Atos 1, do 3 ao 5. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Mas por que temos o ovo de chocolate na Páscoa? O ovo simboliza a vida. Quanto mais ele é cozido, mais duro ele fica. Isso é símbolo de resistência. Assim foi e é com o povo de Deus. O chocolate lembra a cor do barro dos tijolos que os judeus faziam na escravidão. Mas Deus lhes deu a liberdade, a terra prometida, mudando a luta amarga do Egito em uma terra onde emana leite e mel. Irmãos e irmãs, estamos chegando ao final da nossa programação especial da Páscoa de 2021. Queremos deixar a nossa gratidão a toda a igreja, a você, irmão e irmã, que participa e participou conosco e assistiu a este culto. O nosso desejo é que possa ter sido um tempo precioso de comunhão com Deus e com a sua família. Queremos também agradecer ao Ministério Pastoral pelo seu apoio e participação. Agradecer ao Ministério de Comunicação, que também deu a sua colaboração, Raquel e Isabel, que fizeram a edição, a irmã Fernanda, que nos ajudou, dando orientações, a todos do Ministério que deram a sua contribuição. Queremos agradecer também ao Ministério de Louvor, pela sua participação, com a orientação e ajuda aí do irmão Maurício. Muito obrigado ao Departamento Infantil, irmã Miriam, que nos ajudou no encaminhamento da liturgia para as crianças, ao Ministério com os Juvenis, a irmã Magali, que também orientou e nos ajudou com a participação dos juvenis, aos jovens que deram a sua parcela de contribuição, deixando uma palavra conosco também, aos jovens casais que foram representados aí pelo Fernando e a Carínia, Muito obrigado pela participação de vocês, pela participação dos homens, das mulheres, a todos vocês que deram a sua contribuição, muito obrigado. A Mirinha, olha, já estava esquecendo, a Mirinha, pela
condução dos hinos e sempre de forma muito abençoadora para o nosso coração. Muito obrigado a todos vocês por essa preciosa contribuição que deram nesse tempo tão cheio de dificuldades que nós vivemos, tudo feito à distância, e para nós foi um desafio poder fazer essa programação, a liturgia, preparar o culto e poder participar com você neste culto de celebração da Páscoa. Páscoa é esperança, que a esperança revelada em Jesus Cristo, possa guardar sua mente e seu coração, tá bem? Vamos ofertar a Deus, então, o culto de hoje. Recebamos a bênção apostólica. Querido Deus, muito obrigado por tua presença. Obrigado pela esperança revelada em Jesus Cristo. Obrigado pelo teu reino. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada irmão e irmã que participou na liturgia ou que participou do culto conosco nesta oportunidade. Recebe, ó Deus, o nosso louvor, nossa gratidão por Jesus Cristo, nosso Salvador, pela ressurreição. Obrigado, meu Deus, por tua presença constante conosco. E que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja contigo, minha irmã, contigo, meu irmão, com todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e sempre. Amém e amém.